Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a esta sala de leitura e peço também a sua licença para que eu possa entrar aí na sua sala, onde quer que você esteja nos acompanhando. Quem sabe em outro horário, não no momento ao vivo, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Vou lhe fazer companhia, você vai me fazer companhia e nós vamos juntos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Esse é o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje é o dia de número 264. Falta muito pouco para completarmos o nosso plano. Ontem eu estava fazendo uma soma. Deixa eu até ver aqui. Nós já completamos até aqui 38 livros, 875 capítulos. Já lemos até aqui. Falta pouco para concluirmos o nosso plano. Mas ainda temos muita coisa pela frente. Ainda falta nós terminarmos aqui o livro dos profetas maiores e os profetas menores, tá? Então nós estamos aqui em Isaías. Vamos ler a partir do capítulo 33. Na sequência ainda vamos continuar nos livros ali dos profetas maiores, depois entra os profetas menores, finalizando em Malaquias, que é o último dos profetas. Depois a gente conclui as cartas paulíneas e, por último, Apocalipse. Aí pronto. Aí poderemos dizer que já lemos a Bíblia toda, você vai poder falar isso, você vai poder dizer que já leu a Bíblia toda, com a interpretação dos textos. Vou disponibilizar o certificado para você, enfim. Estamos chegando lá, hein, gente? Falta pouco. 101 dias. Muito pouco. Não desanime, não desista. Vamos seguir. Em alguns momentos eu vou ter que dar uma acelerada na leitura, faz parte do plano. Quando for leitura narrativa, narrando histórias, não há muitas coisas para interpretar, tá? E em alguns momentos a gente vai demorar um pouco mais, principalmente quando chegar lá no Apocalipse. Por isso, alguns dias eu leio 5, 6 capítulos, outros lê 1, 2 capítulos, depende ali do plano, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos seguir. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, queremos te louvar também por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos todos os dias nesta sala de leitura. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos agraciado e nos permitido estarmos aqui. Estamos reunidos aqui, Senhor, apenas para falar sobre a Tua Palavra e pedimos o mover do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Bíblia na tela, versão King James de 1611, é a escolhida para esse ano. Prepare-se para o próximo ano, onde nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser, e se você também, né? Se você colocar dentro de si como esse propósito e apresentar esse propósito diante de Deus, estaremos juntos novamente, porém, em uma outra versão, que eu vou falar quando for chegando mais pertinho do fim do ano, tá? Aguarda aí que eu vou falar. Isaías capítulo 37, 37 vai ser o último de hoje, 33. Isaías 33, versículo 1. Isaías 33, vamos lá. Ai de ti, que devasta, e tu não foste devastado. E negocias traiçoeiramente, e eles não negociam traiçoeiramente contigo. Quando tu parares de devastar, tu serás devastado. E quando tu colocares um fim ao negociar traiçoeiramente, eles negociarão traiçoeiramente contigo. Ó Senhor, sê benigno para conosco. Nós temos esperado em ti. Sê tu
o braço deles. E a cada manhã, também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar, as nações foram espalhadas, e o seu despojo será reunido como o ajuntamento da lagarta, como o espalhar rápido para frente e para trás das locustas. Assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça, e sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus tempos, e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora, os embaixadores de paz chorarão amargamente. As estradas permanecem desertas. O homem que viaja a pé para. Ele tem quebrado o pacto, ele tem desprezado as cidades, ele não estima nenhum homem. A terra pranteia e definha. O Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado. Agora elevar-me-ei. Vós concebereis palha da casca de cereais. Vós produzireis restolho. Vosso hálito como fôlego vos devorará. E o povo será como o queimar da cal, como espinheiros partidos serão eles queimados no fogo. Ouvi, vós que estáis distantes, o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo. Pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as eternas chamas? Eles perguntavam, né? Bom, gente, eu estou lendo ainda aquelas partes do julgamento do Senhor, o anúncio do profeta Isaías, da vingança do Senhor, das maldições proferidas por causa do pecado do povo. Em algumas partes foram profecias específicas para nações específicas, e ontem eu disse que nós entramos em uma parte onde ele está falando sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações, tá? Então, diante de todas essas ameaças, né, do Senhor, vinda da parte do Senhor, os pecadores aterrorizados perguntaram: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Aí tem a resposta: o que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha os seus olhos de ver o mal. Então nós vemos a resposta sendo dada no que diz respeito a relacionamentos, tanto relacionamento com pessoas como relacionamento para com Deus. Então, aqueles que se afastam de atos que explorem outras pessoas, os que recusam subornos, os que não são assassinos, os que não querem ver e nem falar mal de ninguém, tá? Então, essa orientação. Não precisa ter medo do Senhor. Faça o correto e será aceito. Versículo 16. Ele habitará no alto. As fortificações das rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele. Suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei em sua beleza. Eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração refletirá sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? Tu não verás um povo violento, um povo de uma fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma que fala hesitante, que tu não possas compreender. Considera, Sião, a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos,
em que nenhum navio com remos irá, nem navio majestoso passará por ali, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas, elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro, elas não podem estender a vela. Então, a presa de um grande despojo é dividida, os coxos se darão ao saque, e os habitantes não dirão, estou enfermo. O povo que habita nela será perdoado de sua iniquidade. Então, uma promessa de libertação em meio aos anúncios de punições. Capítulo 34. Aproximai-vos, vós nações, para ouvir, e escutai, vós povos. Permiti que a terra ouça, e tudo o que nela está, o mundo e todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e sua fúria sobre todos os seus exércitos. Ele as tem destruído completamente, ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres, e os montes serão derretidos com o sangue deles. E todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados juntamente como um rolo de pergaminho. E todo o seu exército cairá como a folha cai de uma videira, e como um figo em sua queda de uma figueira. Então, o julgamento aqui ainda é no que diz respeito a todas as nações. Então, nós vemos no decorrer dos textos anteriores que as nações pensavam que as estrelas fossem uma representação dos seus deuses. Lembra? Nós já falamos muito sobre isso. Então, esse versículo aqui aponta para uma sentença do Senhor sobre as nações, de maneira que elas saberiam que essas estrelas, que essas representações de deuses, não são deuses coisa nenhuma. Na verdade, nem existem. Então, todo o exército do céu será dissolvido e os céus serão enrolados juntamente como um rolo em um pergaminho. Só uma história que se conta, né? Esses deuses cairão por terra. Versículo 5. Pois minha espada será banhada no céu. Eis que ela descerá sobre a Idumeia. Idumeia é um lugar, tá? Em Israel. E sobre o povo da minha maldição para julgamento. A espada do Senhor está coberta de sangue. Faz-se engordurada com a gordura e com o sangue de carneiros e bodes, com a gordura dos índios carneiros, pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra da Idumeia. E os unicórnios cairão com eles, e os novilhos com os touros, e sua terra será encharcada com sangue, e seu pó tornar-se-á oleoso pela gordura, porque este é o dia da vingança do Senhor, e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão em piche, e o pó dali em enxofre, e a terra daquele lugar tornar-se-á piche em chamas. Ele não será apagado, nem de noite, nem de dia. A fumaça daquele lugar subirá eternamente, de geração a geração permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre. Porém, o pelicano e o alcaravão, a possuirão. A coruja também, juntamente com o corvo, nela habitarão. Esses animais aqui citados são seres que vivem normalmente em lixões, em terrenos abandonados, vazios. Então, ele está dizendo que a terra ficará assim, esses lugares inabitáveis, porém, né, essas aves, esses animais que vivem nesses lugares, é o que vai habitar ali. O pelicano, o caravão, a possuirão, a coruja também, juntamente com o corvo, nela habitarão. E ele estenderá completamente sobre ela a linha de confusão e o prumo de vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino, porém ninguém estará lá. E todos os príncipes dela serão nada, e espinheiros brotarão nos palácios dela, urtigas e arbustos com caules repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar. E será uma habitação de dragões,
e um palácio de corujas. Os animais selvagens do deserto também se encontrarão com os animais selvagens da ilha, e o sátiro clamará à sua companheira. A coruja, que ria, também descansará lá, e encontrará para si um lugar de descanso. Lá, uma grande coruja fará o ninho dela, porá ovos e os chocará, e ajuntará sob sua sombra. Lá, os abutres nós conhecemos como urubu, tá? Também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e os seus espíritos têm ajuntado. E ele lançou sortes por elas, e por uma linha lhas tens dividido. Elas a possuirão para sempre, de geração a geração habitarão naquele lugar. Vamos para o capítulo 35. O ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que seu Deus virá com vingança. Deus, com uma retribuição, ele virá vos salvar. Uma promessa de livramento. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos. Então, o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão, e córregos no deserto, e o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos. Então, aqui nós vemos metáforas, usando nessa metáfora a incapacidade física ou as incapacidades físicas como se fossem faltas espirituais, tá? Então, por exemplo, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desobstruídos. É uma metáfora, tá? Não é que literalmente os surdos passariam a ouvir, os cegos a enxergar. Claro que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas nesse caso, onde o povo estava sendo punido por suas faltas espirituais, em metáfora, por estarem cegos, surdos, então aqui está dizendo que Deus faria uma obra maravilhosa. Assim como ele pode fazer um surdo ouvir, Deus faria com que aquele povo remanescente ouvisse a voz do Senhor, com que aquelas terras, aqueles ermos, aqueles lugares que foram habitados apenas por aqueles animais e aves que eu falei aqui para vocês anteriormente, passassem a ser um lugar bom, de pastos, com água, com rios, enfim, uma obra maravilhosa Deus realizaria naquele lugar. Versículo 8. E uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para estes. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Então, Deus irá preparar um caminho de resgate, um caminho para trazer de volta, chamado caminho de santidade, né? Ninguém se voltaria ao Senhor se antes não houvesse santidade. Versículo 9. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele, e ele não será encontrado lá. Porém, os redimidos caminharão por ele, e os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Promessa do Senhor. Capítulo 36. Então, aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. Gente, essa leitura aqui, ela é repetida. Já li, já expliquei no livro dos reis,
carta de afronta de Senaqueribe, como o povo reagiu. Naquele tempo, quem era o profeta? Isaías. Então, lemos as histórias dos reis, e no tempo do rei Ezequias, Senaqueribe se levantou contra ele. Já lemos isso. Quem era o profeta da época? Isaías. E por que o profeta da época era Isaías? Isso também está registrado no livro de Isaías. Ele fez os registros das coisas que ele viveu, então é uma leitura repetida. Não há o que a gente ficar parando aqui falando novamente o que já foi falado. Então vamos fazer aqui uma leitura dinâmica. Caso tenha uma coisa ou outra, eu comento. Então, Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. Versículo 2. E o rei da Síria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele se posicionou próximo ao aqueduto do reservatório superior na estrada do campo do lavandeiro. Então, saíram até ele Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual administrava a casa, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse-lhes: Dizei vós agora a Ezequias: Desta forma diz o grande rei da Assíria: Que confiança é esta, na qual te firmas? Eu digo: fala tu, porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem tu confias, visto que te rebelas contra mim? O rei inimigo afrontando, falando: vocês estão confiando em quem? Vocês estão achando que quem vai livrar vocês de mim? Versículo 6. Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada e no Egito, sobre o qual, se um homem se apoiar, ele entrará em sua mão e a perfurará? Desta forma é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Estava querendo dizer: você está confiando na aliança que vocês têm com o Egito? Não confie nele, não. Ele não vai poder livrar vocês. Porém, se tu me disseres: nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido? E dito para Judá e para Jerusalém: vós adorareis perante esse altar? Agora, portanto, faz promessas solenes. Eu rogo a ti e ao meu senhor, o rei da Síria, e eu darei a ti 2.000 cavalos, se tu fores capaz, e tua parte do acordo de dispor cavaleiros sobre eles. Então ele propôs um acordo: desista, nós vamos cercar vocês. O embaixador de paz. O embaixador de paz é o que ia na frente tentar uma negociação para não ter guerra. Então o embaixador de paz do rei da Assíria, Senaqueribe, estava dizendo: desista, vocês não vão poder contar com ninguém, nem com Deus de vocês. Versículo 9. Como então irás tu desviar a face de um capitão, do menor dos servos do meu senhor, e colocar tua confiança no Egito para carruagens e para cavaleiros? E estou agora a subir sem o Senhor a esta terra para destruí-la? O Senhor disse para mim: sobe contra a terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaqué: fala, eu rogo a ti, aos teus servos, na linguagem dos sírios, porque nós a entendemos, e não nos fale na linguagem dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Então eu expliquei isso no livro dos reis, que o embaixador de paz, ele falou na linguagem do povo de Israel. Só que aqueles que estavam à frente, a pedido do rei Ezequias, que receberam o embaixador de paz, pediu para que eles falassem na língua deles, na língua dos sírios, para que o povo não ouvisse aquelas ameaças. Entende? É como se falasse o seguinte: olha, fala em outra língua aqui só entre nós, para que eles não ouçam o que vocês estão nos falando. Versículo 12. Porém, Rabsaqué disse: tem o meu senhor me enviado ao teu senhor e a ti para dizer essas palavras? Ele não tem me enviado aos homens que sentam sobre o muro, os quais podem comer suas próprias fezes e beber seu próprio mijo juntamente convosco? Desculpe a palavra mijo, mas é como está escrito aqui, né? No caso, urinar. Então veja, ele falou assim: o meu Senhor não me enviou para falar apenas com vocês, não. O meu Senhor enviou para falar com todos que estiverem me ouvindo. Aqueles que terão que comer dos seus próprios dejetos, né?
porque nós vamos cercar essa cidade. Então, eles não terão como sair, eles vão ficar aí muito tempo cercados, eles vão ter que beber do próprio mijo, do xixi deles, e vão ter que comer da fezes deles. Então, é com eles mesmos que eu quero falar, eu quero que eles ouçam isso. Que afronta, né? Versículo 13. Então, Rabsaqué levantou-se e gritou em alta voz na linguagem dos judeus e disse: ouvi vós as palavras do grande rei, o rei da Síria. Desta forma diz o rei: não deixeis Ezequias vos enganar, porque ele não será capaz de vos livrar, nem deixeis Ezequias vos fazer confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não escuteis a Ezequias, portanto, assim diz o rei da Síria: façam um acordo comigo por intermédio de um presente e saiam até a mim, e comei vós cada um de sua vinha, e cada um de sua figueira, e bebei vós cada um as águas de sua própria cisterna, até que eu venha a vós e leve para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e de vinho, uma terra de pão e de vinhas. Acautelai-vos de deixar Ezequias vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Tem quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarfaim? E tem eles livrado Samaria, tirando-os da minha mão? Quem são eles, dentre todos os deuses destas terras? Quem tem livrado sua terra da minha mão, para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão? Porém, eles mantiveram a serenidade deles e não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era, dizendo: não respondam. Então veio Eliaquim, o filho de Hilquias, o qual era mordomo, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com suas vestes rasgadas, e contaram a ele as palavras de Rabsaqué. Então, o embaixador de paz do povo inimigo propôs ali um acordo: se rendam, saiam com presentes ao meu rei, e vocês vão poder comer aí das plantações de vocês por um tempo. Daqui a um tempo, o meu rei vai enviar aqui uma embaixada e vai levar vocês para outra terra. Mas até então o povo não respondeu nada. Vamos ver aqui o capítulo 37. Isaías, ele vai prever a libertação. Deus vai dar livramento para esse povo neste momento, né? Capítulo 37. E isto aconteceu o quê? Quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas vestes e cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimenta de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, o filho de Amós. E eles lhes disseram: desta forma diz Ezequias: este dia é um dia de dificuldade e de repreensão e de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Possivelmente o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo, e reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por consequente, ergue tua oração pelo remanescente que é deixado. Então, os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse-lhes: portanto, vós direis ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não tenhas medo das palavras que tu tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Síria me têm blasfemado. Eis que eu com E maiúsculo, o próprio Deus, enviarei um poderoso golpe sobre eles, e ele ouvirá um rumor, e retornará para sua própria terra. E eu o farei cair pela espada em sua própria terra. Então Rabsaqué retornou e encontrou o rei da Síria guerreando em Líbina, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Laquis. E ele ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia: ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isto, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: desta forma vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes teu Deus, em quem tu confias,
enganar-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Síria têm feito a todas as terras para destruí-las completamente, e tu serias livrado? Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã e Harã e Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sevarfaim, Rena, Iva? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitais entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu tens feito o céu e a terra. Inclina teu ouvido ao Senhor e ouça. Abre teus olhos, ó Senhor, e vês, ouças todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Síria têm devastado todas as nações e seus territórios. Isso é fato, isso tem acontecido. Realmente, ele tem sido um rei poderoso e está nos ameaçando. Ele tem lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por esse motivo eles os têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então, Isaías, o filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem maneado a cabeça em direção a ti. A quem tu tens afrontado e blasfemado? E contra quem tu tens elevado tua voz e erguido teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Então, o recado que foi para o inimigo foi o seguinte: você acha que você está se levantando contra quem? Contra o povo? Não. Você está se levantando contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos tu tens afrontado o Senhor, e tens dito: pela multidão das minhas carruagens estou subindo para o cume dos montes, para os lados de Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os cipresses escolhidos dali, e entrarei em direção à região mais alta de sua fronteira e à floresta de seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água. Com a planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde os tempos remotos como eu tenho feito isto, e desde os tempos antigos que eu o concebi? Agora eu tenho trazido isto a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por esse motivo, seus habitantes foram de pouca força. Eles ficarão consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como o mato sobre os telhados e como o trigo danificado antes de estar completamente desenvolvido. Porém, eu conheço tua morada, e o teu sair, e o teu entrar, e tua ira contra mim, porque tua ira contra mim e teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu anzol no teu nariz e minha rede em teus lábios, e farei voltar pelo caminho ao qual tu vieste. E isto será um sinal para ti. Sinal para quem? Para o rei Ezequias, tá? Então, o recado é para Ezequias. A profecia dizia que Deus iria livrá-lo, que Deus iria humilhar o inimigo, fazê-lo voltar pelo caminho de onde veio, e o sinal para Ezequias seria esse: este será o sinal para ti. Vós comereis esse ano o que crescer por si mesmo, e o segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E no terceiro ano semeai vós, e colhei, e plantai vinhas, e comei o fruto dali. Então o sinal seria que eles iriam comer do que eles colheram do primeiro ano e no segundo ano também. Eles não conseguiriam plantar durante 2 anos. Só no terceiro ano que eles iriam voltar a plantar. Então, quando eles percebessem que isso estava acontecendo, realmente seria o sinal de que Deus iria cumprir a palavra dele. Versículo 31. E o remanescente da casa de Judá, que escapa, novamente irá lançar raízes para baixo e produzir frutos para cima, pois
Para fora de Jerusalém sairá um remanescente, e daqueles que escaparem do monte Sião, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Isaías usa aqui de uma metáfora, né, de uma colheita, para dizer que os remanescentes voltariam a serem produtivos. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha ali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele retornará. E não adentrará esta cidade, diz o Senhor, porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Então foi por graça, não foi porque eles mereciam. Não foi porque eles mereciam. Eles estavam em pecado, eles estavam em erro. Porque o rei clamou ao Senhor. Lembram a resposta de Isaías? Porque oraste a mim, eu estou te respondendo e vou te dar esse livramento. Porquanto eu defenderei essa cidade para salvá-la por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi, por causa do pacto davídico. Então, o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Cesarer, seus filhos, o golpearam com a espada. Os próprios filhos mataram ele quando ele entrou no templo do deus dele, né, Nisroque. O golpearam com a espada e escaparam em direção à terra de Armênia, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, esse é o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém pode livrar como o Senhor. Só confie nele. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça por graça e por misericórdia, e que o Senhor também te dê livramento. Bom, a nossa leitura encerra aqui, mas antes de sair, faça uma declaração pública aí dizendo: ninguém é como o nosso Deus. Eu vou fazer a minha aqui. Ninguém pode nos livrar como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Como diz a Bíblia e como diz a canção também do Fernandinho, né? Ninguém é como o nosso Deus. Um abraço de fé, de força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, ao vivo. Tchau, tchau.